Saudações, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo levar um grãozinho para a vossa expansão da consciência. Meu nome aqui na Terra é Ricardo Galotti e meu nome revelado, extraterrestre, é Atlon Azael. Tenho por formação terapias holísticas em diversas áreas, todas coligadas ao desenvolvimento da consciência espiritual, na luz. Lembrando, clique no sininho negro para receber sempre as postagens, aviso, né? Deem um positivo, que não custa nada, não machuca o dedo. Inscrevam-se e compartilhem para que outros também tenham esses conhecimentos, ok? Ajudem o canal a ser mais divulgado para outras pessoas. Bom, hoje vamos mostrar um dos itens do ego humano, que é bem presente, ou seja, o preconceito e o racismo disfarçados pelo que denominaram como eugenia. Eugenia é a autodireção da evolução humana. Já vamos deixar claro o significado que é a manipulação genética ou eliminação de certos tipos de humanos para que, dizem os tolos da ciência, da política e até dos clérigos superiores, ser uma forma de aperfeiçoar a espécie. E pergunto, e quem diz que eles têm o direito de aperfeiçoar a espécie? Quem os autoriza a fazer isso? Por que se acham no direito de intervir da forma como bem entendem? Isso não é o ego? Com seus preconceitos, com suas vaidades? Eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton, significando o bem-nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. O tema é bastante controverso e continuará sendo, até que desenvolvam a consciência divina. Particularmente após o surgimento da eugenia nazista, que veio a ser parte fundamental da ideologia de pureza racial, a qual culminou no tão afamado Holocausto. Isso é o mais conhecido, assim, presente, né? Mesmo com a cada vez maior utilização de técnicas de melhoramento genético usadas atualmente em plantas e animais, ainda existem questionamentos éticos quanto ao seu uso com seres humanos, chegando até o ponto de alguns cientistas declararem que é de fato impossível mudar a natureza humana. No que discordo, pois sei que é possível mudar, sim, a natureza humana, mesmo que leve milhares de anos, como vem acontecendo. O que eles estão dizendo é um contrassenso, pois o genoma, com suas clonagens, mostram claramente esse interesse de melhorar a espécie. Infelizmente, pois lhes falta a capacidade de discernir, e isso será repetitivo inúmeras vezes aqui nas minhas aulas e nesse texto. O termo eugenia é anterior ao termo genética, pois este último só foi cunhado em 1908 pelo cientista William Bateson. Ele usou pela primeira vez o termo genética para descrever o estudo da variação da hereditariedade, talvez sem se dar conta de onde estaríamos hoje no desenvolvimento da cadeia do DNA, que é a genética. Desde seu surgimento até os dias atuais,
Diversos historiadores, filósofos e sociólogos declaram que existem diversos problemas no que chamam de ética sérios na eugenia, como a discriminação de pessoas por categorias, pois ela acaba por rotular as pessoas como aptas ou inaptas para a reprodução. Pergunto, isso não é preconceito? A história mostra que vários grupos humanos diferentes mantiveram práticas eugênicas, gregos, celtas, entre outros, e diversos grupos de indígenas sul-americanos eliminavam crianças nascidas com defeitos físicos. Aí pergunto novamente, quem lhes dava ou dá o direito de intervir, no karma do outro? Já na Grécia Antiga, Platão descrevia em A República a sociedade humana se aperfeiçoando por processos seletivos, naturais. Sem falar que em Esparta já se praticava a eugenia frente aos recém-nascidos. Repetindo a história, já que não existiam pré-natais, abortivos eficientes ou a eutanásia e afins, que já eram conhecidos na época. Notem bem, já existe uma seleção natural. Não tendo esses senhores, com interesses escusos, nenhum direito de interferirem na genética humana. Creio que até podem melhorar o DNA, com a finalidade de acabar com doenças e aumentar a capacidade do uso cerebral. No entanto, como o assunto já é causa de polêmica, dou a minha humilde opinião, é de que podem excluir certos tipos de humanos, justamente com defeitos genéticos. Isso deve acontecer naturalmente. Podemos dizer até que acontecerá. Havendo as melhorias da cadeia do DNA, mas será por si mesma, não havendo diretamente a necessidade da intervenção da ciência, principalmente sujeito aos comandos de governos e religiões, como vemos em alguns filmes, onde querem fazer um soldado com maiores capacidades, com finalidade da guerra, ou humanos submissos, como máquinas robóticas que vemos hoje, apesar de isso estar acontecendo constantemente, né? Um filme para vocês assistirem dentro da parte da eugenia é o Gattaca. Charles Darwin, em A Origem das Espécies, onde aparece o conceito de seleção natural. No entanto, e baseado nele, Galton propôs uma seleção artificial para o aprimoramento da população humana segundo os critérios considerados por eles na época, mas até hoje. Creio que esses senhores, sim, deveriam ter suas genéticas alteradas, no intuito de lhes dar uma consciência maior. Galton acreditava que a condição inata e não o ambiente determinava a inteligência e propôs uma eugenia positiva, através de casamentos seletivos. Percebam a loucura desses senhores que se acham melhores que a maioria. Aqui ele queria determinar que houvessem casamentos somente entre humanos que viessem da mesma condição social ou intelectual, pois, na opinião dele, esses abastados teriam uma inteligência natural, maior do que as de baixa posição social e financeira. Cala a boca! Na época, a população inglesa crescia nas classes pobres e diminuía nas classes mais ricas e cultas. E isso se repete até hoje, né? Porque a maioria da população mundial é pobre e mediana. As classes mais ricas e cultas. E se temia uma degeneração biológica.
Portanto, a eugenia logo se transformou num movimento que angariou inúmeros adeptos entre a esmagadora maioria dos cientistas e principalmente entre a população em geral na sua época áurea. Olha aí a presença do preconceito, da arrogância, da prepotência, né? Pois aqui vemos claramente a falta de discernimento desses homens, né? Julgando-se superiores. Claro que aquele que tem melhores recursos tem uma capacidade maior do que os que estão em níveis mais baixos da sociedade. Isso não quer dizer que sejam mais inteligentes, mas que apenas tiveram maior e têm maior possibilidade de estudar. No entanto, hoje vemos muitas contradições, pois o divino está mostrando isso claramente, só não vê quem não quer. Ou seja, humanos com baixa renda, tremendamente inteligentes, aparecendo entre eles até alguns gênios. E inúmeros energúmenos socialmente ricos. Portanto, a própria natureza, que eu digo é o Criador, vem mostrando claramente que o homem não tem o direito de interferir no desenvolvimento da espécie humana, enquanto não tiver a capacidade e o discernimento suficiente para essa manipulação, que talvez não venha a ocorrer. Desde a antiguidade é visto que o homem excluía de seu meio todo aquele que nascia com defeitos físicos ou mentais, sem se darem conta que estavam atrapalhando, intervindo no cumprimento daquele karma. De modo geral, essas almas encarnadas nessa condição, dentro de estudos espiritualistas, mostram que essa condição se faz presente devido ao que elas, em encarnações passadas, fizeram. Suas atitudes humanas, ditas como humanas, foram rudes e voltam assim para que sofram, para abaixar o ego, abaixar o nariz anterior e resgatar a sua condição divina. Claro que isso não acontece apenas uma encarnação. Todo resgate pode levar a encarnações até que seja cumprido o tempo necessário para o resgate. E da mesma maneira estão inclusos nessa condição todos os que escravizam ou matam seus irmãos, a título de um falso desenvolvimento humano. Voltarão com deficiências físicas e mentais, ou até, sem desmerecer, como mendigos que outrora menosprezavam. Isso é a lei do causa e efeito se fazendo cumprir. Agora vejam aqui no Brasil os adeptos do conceito da eugenia, criado por Galton. Essa ciência, no início do século XX, teve muitos adeptos aqui no Brasil, principalmente nos meios letrados. E entre os intelectuais eugenistas brasileiros que mais se empenharam na organização e divulgação do movimento destacam-se Belisário Pena, Edgar Roquette Pinto, tão afamado em algumas décadas atrás, que havia um programa na TV Record, em que era oferecido um prêmio, uma estatueta chamada de Roquette Pinto, Troféu Roquette Pinto, que era muito parecido com o Oscar americano. E o cara era um eugenista, queria matar pessoas, selecionar. Bonzinho ele, né? Da mesma forma, Monteiro Lobato. Vocês sabem quem é Monteiro Lobato? Escreveu tanta história infantil. Aí nasce uma criança defeituosa, ele quer que acabe com essa criança. Percebe a loucura? Também também Otávio Domingues, Oliveira Viana e Renato Kerrel. A eugenia está presente hoje através e principalmente da Covid. Preste atenção. Como dizem os seguidores da teoria da conspiração, claro, sem comprovações empíricas do que dizem,
de modo geral, que essa vacina atua no DNA humano, com o início da vacina, que eu acredito, mesmo sendo teoria da conspiração, independente disso, eu creio que essa vacina tem uma eugenia inclusa nela. Com o início da vacinação no Brasil em janeiro, muitas dúvidas em relação à tecnologia e eficácia, contraindicações, distribuição das vacinas começaram a surgir. Por ora, a Coronavac e os imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca Oxford foram aprovados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunto, por acaso isso não é eugenia? Ou estou enganado? Sabe-se no meio científico e médico que qualquer tipo de vacina deve levar entre 10 e 20 anos em seu desenvolvimento até que se confirme ser eficaz. E o que vemos é uma vacina desenvolvida na escuridão da noite em apenas um ano ou menos. Aí eu te pergunto, qual eficácia de fato ela tem? E como um órgão que se diz respeitado, oficial, autoriza contradizendo aos seus próprios estatutos? Podemos assim definir que, sendo um órgão governamental, é pau-mandado do governo. Ou seja, eles não têm autonomia real para decidir contra a ordem desse mesmo governo. Vocês estão vendo reações adversas acontecendo com as ovelhas que tomam as vacinas. E não se dão conta e nem pensam no que ela pode vir a causar ao longo do tempo. Pois como uma vacina eugênica, ela sorrateiramente vai eliminar muitos humanos considerados já incapacitados mentalmente. E aqui também entra uma coisa do ego, da falta de respeito. Porque eu tenho uma opinião, sou totalmente contra a vacina e também ao uso das máscaras que não resolvem nada. Tudo conversa fiada. Aí vocês dizem que eu não estou respeitando vocês que usam as máscaras. E vocês estão me respeitando? Perceberam? Então deve haver respeito das duas partes. Eu respeito, o problema é seu, você quer usar. Eu posso falar contra. Você pode falar contra a minha opinião, mas me respeitar. Não me obrigar a ficar igual a vocês. Bom, então, como eu disse, ela pode vir eliminando humanos à frente, muitos humanos considerados já incapacitados mentalmente. Outra prova da eugenia é a criação do quociente de inteligência, que é o QI. De onde tiraram a tabela de cálculo para classificar quem é mais ou menos inteligente? Vocês sabiam que cientistas de Hong Kong, China, da onde veio o Covid, estão realizando estudos sobre o QI, separando pessoas que são mais inteligentes. De onde veio o vírus? Como se eles fossem muito inteligentes. Sendo que preconceituosamente, há milênios, essa raça vem se mostrando muito mais dominadora do que inteligente. São até inteligentes como comerciantes, sempre foram. E hoje vemos isso, com eles espalhando seus produtos, no geral de baixa qualidade, pelo mundo, atrapalhando o progresso e o desenvolvimento das nações invadidas, principalmente de tecnologias dos fabricantes fixados nesses países, invadidos por eles. Infelizmente permitiram, né? Bom, a disgenia é a degeneração genética nas populações humanas modernas. Da seguinte forma, ela surge com a medicina moderna,
quando diversas doenças sérias de caráter genético começaram a ser tratadas. E as vítimas de tais doenças começaram a ter uma expectativa de vida maior, possibilitando a transmissão de certas doenças para as futuras gerações. Aqui cabe um adendo meu. Não será necessária a manipulação genética pela ciência, pois quanto mais você expandir a consciência em relação à luz, ao Criador, o seu DNA vai ser corrigido. Você vai se tornar limpo, são. Por isso que é a palavra santo. Você vai se tornar puro. Entendeu? Há a intervenção natural do Criador, não da ciência, para que a raça se torne mais perfeita, né? O humano se torne o mais perfeito possível, ok? Mas precisa abrir a cabeça. O que tem contribuído para o acúmulo de doenças em cada geração, esses tratamentos atuais. Tal fato tem sido amplamente discutido entre os eugenistas modernos. E recentemente foi publicado um livro do cientista inglês Richard Lynn tratando do assunto. Como eu já disse anteriormente, na ética, observando-se do ponto de vista ético, e que vem em parte falando ao longo do texto, tem se discutido até que ponto o Estado tem o poder de interferir nas questões reprodutivas dos cidadãos. A comunidade científica sabe que a hereditariedade tem papel importante, porém nunca exclusivo, sobre a inteligência de um determinado indivíduo ou grupos de indivíduos, pois o fator inteligência não é determinado apenas por uma sequência genética, mas também é influenciado pelo ambiente do indivíduo. Ou seja, você pode ficar mais inteligente porque está dentro do ser. Você pode nascer pobre, ser chamado de burro, mas se você se dedicar, procurar de várias formas, se aperfeiçoar, estudar, procurar formas de estudar, você vai ficar mais inteligente. Essa é a intervenção do meio. Né? Logicamente, não podemos afirmar que uma pessoa é menos inteligente do que outra, apenas por ela não saber ler. Por outro lado, estudos mais modernos têm mostrado que existem diferentes formas de inteligência, chamadas de inteligências múltiplas, e que os testes de QI têm valor, no mínimo, insignificante e limitado, né? Mas que mostram muito bem a capacidade lógica de um indivíduo. Isso não significa que ele é inteligente. O meu QI, nos testes que eu fiz pela internet, é claro, essas brincadeirinhas da internet, mas deu 110. É um QI mediano. E aí? Quer dizer que eu sou mais inteligente do que vocês? Não. Eu tenho mais percepção, mais discernimento. Essa é a questão. Assistam o vídeo do discernimento. O que é o discernimento? E que tem teste QI, tem o valor mínimo insignificante e limitado, mas que mostram muito bem a capacidade lógica de um indivíduo. Normalmente costumo dizer, e que muitos não gostam, tudo é discutível. E será continuamente, pois o que vemos é sempre uma constante de contradições, mostrando claramente que o homem, apesar do desenvolvimento, ainda não está pronto para discernir sobre vários aspectos do desenvolvimento intelectual e espiritual. Por isso, tanta polêmica sempre.
Bom, dei a minha famosa pincelada, sem encher linguiça. A continuidade do conhecimento e discernimento é com vocês. Vamos encerrando mais essa videoaula, deixando uma frase que conta a história ter sido dita por Tote, né? Ou Hermes Trismegisto. Se alguém chega a ti cheio de conhecimento, pare, ouça, preste atenção, pois o discernimento e a sabedoria é tudo. Perceberam? Justamente o que vem. Isso foi dito há mais de 10.000 anos. E o humano ainda vem batendo cabeça. Justamente o que venho dizendo sempre a vocês. Busquem, estudem, mastiguem a leitura, ruminem os assuntos e mantenham sempre os porquês. Porque isso, porque aquilo, venho falando sempre. É isso aí que vai fazer você expandir a consciência, adquirir o discernimento. Ok? Despeço-me mais uma vez, fraternalmente, agradecendo a presença de todos, desejando-lhes muita paz, muita luz, e que a presença viva, manifesta do Criador se faça em vossa jornada. Assim seja, hoje e sempre. Até breve.